Tá aí, sendo gravado. Vamos lá para a apostila. Então tá, pessoal, aí na nossa última aula, nós vimos, né, a questão das unidades de medida, né? Para a gente se localizar no universo, então nas unidades de medida que são utilizadas aí na astronomia, nós precisamos de uma unidade de medida que corresponda à escala do universo, né? Que é muito grande. Então nós precisamos, para facilitar, para ficar mais prático, né, as medições de distâncias, que estão aí na casa de bilhões de quilômetros, né, utilizar unidades astronômicas que são mais convenientes. A primeira unidade astronômica que nós vimos aqui, que é a própria unidade astronômica, o nome dela é esse mesmo, AU, né, em inglês, vimos lá que é a medida, né, da distância da Terra para o Sol, né, 150 milhões de quilômetros, e essa distância corresponde a uma unidade astronômica. Então, dentro do nosso sistema solar, a utilização desse tipo de unidade astronômica é conveniente porque permite que nós, né, trabalhemos com números assim mais práticos, né, do que ficar escrevendo números na casa de milhões e bilhões. Escrevemos números aí menores com mais praticidade. Então, um exemplo dessa aplicação, né, é a distância entre Marte e o Sol, que tem 1,52 unidades astronômicas, né? O que equivale a 228 milhões de quilômetros. Agora, temos uma outra, né, unidade de medida de distância, que é o ano-luz. Aí no ano-luz, como eu falei para vocês, essa unidade é utilizada para indicar distância, né, entre estrelas, os planetas, estrelas, distância entre galáxias, né? Então, o ano-luz corresponde a uma medida de distância. Corresponde, então, à distância que é percorrida pela luz, que viaja numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, em um ano, né? Então, essa distância de um ano-luz, fazendo a conversão, corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, está aí a nossa unidade de medida de distância, né, o ano-luz. Então, a distância que a luz percorre durante um ano. Vimos lá que a nossa estrela mais próxima, né, a próxima Centauri, está a 4,2 anos-luz de distância, né, o que equivale a 40 trilhões de quilômetros. Vejam isso, como é distante, né? Se você tivesse, então, uma nave que viajasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ainda assim, você levaria 4,2 anos para chegar a essa estrela, que é a mais próxima que nós temos depois do Sol, né? Então, vejam que as medidas astronômicas são enormes, né? As quantidades que são envolvidas aí em distância, em termos de tamanho, né? São coisas gigantescas. São enormes, né? Deixa eu admitir aqui. Voltando lá. Agora nós temos aqui o parsec. Ainda assim, né, ainda com essas unidades, né, de medida que nós temos, tem esse parsec, né? É uma unidade astronômica que vai permitir a você também, né, medir a distância. Como que funciona isso, né? Se você fizer esse exercício aqui, ó, segurar um lápis, né, uma caneta com o braço esticado em frente ao seu rosto, sem mover o braço, você fecha um olho e observa. Depois abre o outro olho e observa. Primeiro observa só com o olho esquerdo e depois só com o olho direito. Diversas vezes, né? Você tem a impressão, né, a sensação de que o lápis se movimentou. Mas o lápis, na verdade, não se movimentou. Houve uma modificação no ângulo de observação. Esse ângulo de observação, de acordo com a posição dos seus dois olhos, é que modificou. Isso pode ser usado como analogia para nós entendermos como é que funciona, né, essa paralaxe, vamos dizer assim, né? Quando nós temos uma situação de paralaxe, uma mudança aparente no ponto de vista, né? Você tem, então,
essa alteração chamada de paralaxe. Se você tiver esta situação que está apresentada aqui embaixo, né? Aqui está a Terra. Aí, na Terra, o que acontece? Você tem a observação de uma estrela, que está aqui, essa estrela está nessa posição, e você enxerga essa estrela, neste ponto de vista, com a Terra nesta posição, projetada no céu nessa região. Então, quando você olha para o céu, quando a Terra está nesta posição, você enxerga a estrela no céu neste ponto. Passam-se 6 meses e a Terra, no seu movimento de translação ao redor do Sol, chega nesta outra posição. E o seu ponto de vista, nesta outra posição, vai fazer com que você enxergue essa estrela numa outra posição, uma posição diferente. Agora ela aparece aqui, ó. Então é como se a sua estrela tivesse feito uma movimentação, uma pequena movimentação de um ponto para outro. Esse arco que foi descrito, esse arco, que é uma parte, né, da circunferência, é o que vai ser utilizado para você fazer um cálculo a que distância está essa estrela de nós, do planeta. Deixa eu ver quem que está aqui na sala. Aguardando. Espera lá. Esse efeito, então, de paralaxe vai ser utilizado dentro de uma construção matemática, onde você vai conseguir fazer, né, a determinação de qual é a distância que você está dessa estrela. Como que é feito isso, então? Você precisa dividir, né, o ângulo de paralaxe, que nós vimos aqui, que tem um ângulo que foi descrito aqui nessa abertura, e você vai pegar esse ângulo e vai dividir por 60. O ângulo de 1 grau dividido por 60 corresponde a 1 segundo de arco. Então, veja, nós temos lá, né, 360 graus, né, que seria o ângulo completo, ele volta completa. Cada ângulo que nós temos, se pegar o ângulo lá de 1 grau, né, e dividir em 60 partes iguais, você vai ter os 60, né, minutos. E para você obter o segundo de ângulo, você vai pegar, né, esse 1 segundo, esse 1 minuto que você tem e dividir por mais 60, para obter, então, o seu segundo de arco. Então, vejam aqui no esquema. Eu tenho o ângulo completo, aqui de volta completa, né, 360 graus, e eu tomo aqui a menor parte, que é 1 grau. 1 grau. Esse 1 grau, você dividindo em 60 partes, você vai obter os 60 minutos. Então tá aqui, ó, tem 60 minutos em 1 grau. E se você pegar 1 minuto e dividir por 60 de novo, você vai ter 60 segundos de arco. Então, o segundo de arco, ele é uma subdivisão, né, do nosso segundo, que por sua vez é uma subdivisão do nosso minuto, que é uma subdivisão do nosso grau. Então, voltando aqui, né? Esse parsec, ele vai corresponder justamente a esse ângulo, essa subdivisão de ângulo, né? O segundo de arco. Quando eu tenho aqui a Terra, nesse esquema, mês de julho, aí a observação que você faz da estrela que está aqui mostra para você a posição da estrela, né, numa região do espaço. E você faz isso para observar estrelas distantes, né? Depois de 6 meses que a Terra fez o seu movimento de translação ao redor do Sol, a outra observação remete a uma outra posição de visualização da estrela, que está mostrada aqui. Então, o que é feito, né? Esse parsec, esse ângulo que é medido, ele vai ser um ângulo que corresponde à formação de um triângulo retângulo, onde nós temos aqui a distância da Terra para o Sol, conhecida, que é de 1 unidade astronômica.
E conhecendo essa distância de uma unidade astronômica e conhecendo este ângulo de 1 parsec, essa distância, então, de 1 parsec, no cálculo feito usando a geometria do triângulo retângulo, estabelece que a estrela que você está observando está a 3,086 vezes 10 a 13 quilômetros. Nós utilizamos aí para esse cálculo, né, algumas propriedades trigonométricas do triângulo retângulo. Vocês devem ter visto isso em matemática, já seno, cosseno, tangente, já viram isso ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Então, é a partir, né, dessas propriedades matemáticas. O seno desse ângulo, eu posso tirar a tangente desse ângulo como sendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se eu conheço o valor do cateto oposto e conheço o ângulo em parsec, né, esse 1 parsec já gera essa distância. Então, conhecendo esse ângulo que foi de modificação de posição da estrela, automaticamente eu já consigo calcular a que distância ela está do nosso planeta. Entenderam, pessoal? Deu para entender aqui? Deu. Então tá aí o nosso parsec. Quando você diz lá que a sua estrela está a 1 parsec, né, significa que ela está aí a uma distância de 3 vezes 10 elevado à 13ª potência, bem longe, né? Então, localizando agora os nossos corpos celestes, reparem que nós temos que nos familiarizar agora, né, com essas medidas astronômicas e tentar nos localizar aí no universo, né? A nossa localização, então, já sabemos que nós estamos no sistema solar e esse sistema solar está inserido, né, dentro de uma galáxia. Bom, o que seria então uma galáxia na definição, né? Você tem um conjunto aí de bilhões de estrelas, né? Você tem matéria presente ali na forma de gás e poeira, né? E toda essa matéria, formada por estrelas, planetas, gases, né, poeiras, elas ficam orbitando em torno de um centro, a partir do que? Da ação da força gravitacional. Então, aqui embaixo dá para você observar, né, uma fotografia feita em Brasília, com pouca poluição térmica, da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Nós estamos localizados em um dos braços da nossa galáxia. A Via Láctea está aqui. Então, o nome aí deriva dos povos antigos que achavam que aquele era o caminho de leite, né? Então, é uma faixa esbranquiçada, né, que vai percorrer o céu, atravessar o céu, e essa faixa esbranquiçada significa que você está observando, então, a galáxia em que nós estamos. Nós estamos num dos braços da galáxia e conseguimos ver, né, a sua região central, e essa é a Via Láctea. Aqui tem a Galáxia dos Fogos de Artifício, o nome científico dela é NGC 6946. As galáxias são batizadas sempre com esse NGC, na terminologia delas, né? Essa galáxia está a 22 milhões de anos-luz da Terra, né? E você percebe que ela tem um formato espiralado. E nessa galáxia foram observadas ainda, né, nesse século, né, no século passado também, explosões de supernovas. Então, o que acontece? Para você ter uma melhor observação, né, dessas estrelas e todos os corpos celestes, o ideal é você sempre buscar um local com pouca iluminação. O excesso de luminosidade que é provocado aí pelas grandes cidades, né, faz com que toda essa luminosidade produzida acabe ofuscando, né, o brilho dos corpos celestes. Então a gente tem dificuldades de observar as estrelas, de observar, né, os corpos celestes em função dessa poluição luminosa. Então ele diz aqui no texto, né, que quando foi realizada em 1554, né, a missa dos jesuítas, lá pelo Padre Anchieta, o céu, né, que tinha naquela época, era possível de se avistar nele 4.000 estrelas, né, se não tivesse nem luz, nem lua, nem nuvens e nem lua presente. Hoje a gente não consegue, né,
observar nem um centésimo dessa quantidade de estrelas que era possível se observar no céu da época, em função da poluição luminosa, né? Então, os telescópios, né, os centros de observação, os observatórios, né, astronômicos, eles são geralmente construídos, né, em locais mais afastados dos grandes centros urbanos, e inclusive com cúpulas, né, para que você tire um pouco, isole ali o efeito da poluição sonora para você fazer melhores observações. Então tá aí a questão das galáxias, né? A Via Láctea é uma das muitas que existem, e nós conseguimos descobrir que existem muitas e muitas outras galáxias, né? Por causa do quê? Por causa do lançamento de telescópios espaciais, por exemplo, o telescópio Hubble, né? E com esses telescópios, que são instrumentos mais poderosos, né, nós conseguimos aí detectar a existência de milhões de galáxias, na verdade. Como se classificou, né, as galáxias? Aqui tem uma representação artística da Via Láctea. Por que é uma representação artística? Ninguém nunca viu a Via Láctea para tirar uma foto dela, né? É muito grande, a gente não tem condições, né, de construir nenhum tipo de equipamento que tenha uma panorâmica dela. Mas, a partir de estudos e comparações com outras galáxias, nós, então, deduzimos que a nossa Via Láctea ela é formada, ela tem esse formato espiralado, né? Formado aqui por braços. Então, você tem o braço de Perseu, você tem aqui o braço de Órion, você tem o braço da Centauri. Então, o que acontece? A classificação das galáxias vai depender do formato delas, né? Num primeiro momento, então, existem três principais, né, tipos, né? Você tem galáxias espirais, espiraladas, né? Espirais barradas e as elípticas, né? E uma quarta classe, que seria uma galáxia que não se encaixa em uma dessas três, seriam galáxias irregulares. A Via Láctea, então, como eu falei, tem um formato que é espiral, né? Formada aí por braços, né, que se estendem da região central até a parte mais externa. Os braços principais que ela tem são braços de Perseu, braço de Centauro, braço de Cygnus, né? E olha o tamanho em termos de quantidade. Tem 200 bilhões de estrelas nessa galáxia, né? Inclusive o Sol, né? E no centro dessa galáxia, onde todas as estrelas, planetas e corpos, né, celestes, poeira, enfim, gases, eles ficam, então, circundando, eles ficam em movimento, né, de translação ao redor do centro dessa galáxia, da Via Láctea. Acredita-se que no centro, né, da galáxia, da Via Láctea, exista um buraco negro, né? E seria ele, esse objeto massivo, né, que geraria a tremenda força de gravidade que mantém toda essa matéria, né, orbitando ao redor desse centro massivo. Então, não sabemos ainda ao certo, não temos certeza disso, mas acredita-se que exista esse buraco negro. Olha o diâmetro que nós temos na Via Láctea, pessoal, 100 mil anos-luz. Se você pensar num tamanho como esse, né, e que o nosso Sol, o nosso sistema solar está numa posição periférica, né, no braço de Órion, nós estamos um pouquinho mais afastados do centro. Para você medir o tempo que o Sol leva para dar uma volta completa em torno da galáxia toda, são 200 milhões de anos. 200 milhões de anos para o Sol e todos nós, né, todos os planetas do sistema solar, darem uma volta completa em torno da galáxia. É muito grande, né? Bom, o que acontece? A partir de observações que foram feitas, né, com instrumentos cada vez mais sofisticados, né, nós descobrimos aí, num primeiro momento, com observações simples, a partir da Terra mesmo, observando o céu noturno, dá para você ver a galáxia de Andrômeda. É uma das galáxias que estão também mais próximas de nós. E as nuvens de Magalhães. As nuvens de Magalhães foram
observadas que levam esse nome justamente pelo Magalhães, lá que, durante os seus períodos lá de navegação, conseguiam enxergar, né, a olho nu, essas nuvens, né? Então ele chamou de nuvens naquela época, foi batizado de nuvens, mas nós sabemos que se tratam de duas galáxias, né? Uma maior e uma menor. Por isso eu tenho a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães, que podem ser observadas até a olho nu, se você estiver observando um sol noturno, um céu bem limpo, né, em um local bem afastado da poluição luminosa. Né? Aqui a galáxia de Andrômeda, nós sabemos que está a 2,9 milhões de anos-luz distantes de nós. Tá? É uma galáxia também do tipo espiral, igual a da Via Láctea, né? O diâmetro dela é de 250 mil anos-luz, é o dobro do diâmetro da Via Láctea. E, recentemente, os pesquisadores descobriram que as galáxias de Andrômeda e da Via Láctea estão se aproximando. E que, nas projeções que eles fizeram, essas duas galáxias vão colidir, vão se juntar, vão formar uma mega galáxia entre elas. As nuvens de Magalhães, tá? Então, são duas galáxias vizinhas, né? Mais próximas aí. Dá para ver também a olho nu, né? O Fernão de Magalhães que identificou, né? Que visualizou e escreveu a respeito delas, por isso levou esse nome de nuvens de Magalhães. Mas não são nuvens, na verdade, né? É uma galáxia maior e uma galáxia um pouco menor. Né? A distância que elas têm aqui da Via Láctea, 170 mil anos-luz. Né? Aqui tudo bem, pessoal? Sim. Então, a grande nuvem de Magalhães está a 176 mil anos-luz da Via Láctea, né? Ela é a mais massiva do que a pequena nuvem de Magalhães, que está já a 200 mil anos-luz. Né? Essas galáxias que estão ao lado da Via Láctea, elas fazem parte do que é chamado, então, de grupo de galáxias. Então, se você tem um local, né, que tem 50 galáxias, você vai classificar esse local como um grupo, né, grupo de galáxias. E esses grupos de galáxias têm, na classificação que é feita, em torno de 10 milhões de anos-luz de diâmetro. E uma massa 5, né, vezes 10 elevado à 12ª potência na massa do Sol. Então, nós temos aí esse grupo local que vai fazer parte também de um grupo, um outro grupo maior, que é chamado de superaglomerado local. Né? Superaglomerados vão ser estruturas que têm 100 megaparsecs de tamanho. Pensa nisso, né? E vão formar o universo juntamente com os espaços vazios e que nós chamamos de matéria escura. O que é essa matéria escura, né, pessoal? Aí é que tá, tem algumas coisinhas que aparecem aí, que os cientistas vêm pesquisando. Imaginava-se que o universo, depois que aconteceu o Big Bang, ele tivesse uma certa velocidade de expansão. Que ele estivesse expandindo, né, crescendo, com a matéria toda ganhando um certo afastamento num processo contínuo de expansão. Mas os cálculos que foram feitos, né, determinaram que essa velocidade de expansão vem decaindo. O universo está desacelerando. Procurou-se explicar esse fenômeno de desaceleração, a expansão do universo, a partir da ação da gravidade. Né? Porque a força da gravidade, né, entre as galáxias, entre toda a massa que existe no universo, teria uma tendência, então, de chegar e frear aquele processo de expansão. Mas os cálculos matemáticos comprovaram que toda a gravidade causada pela matéria no universo não é suficiente para explicar essa desaceleração. Existe algum tipo de interferência de algum outro tipo de matéria que tem gravidade, mas que não tem as propriedades da matéria que a gente conhece. Por isso é chamada de matéria escura. Ela existe, ela exerce gravidade suficientemente para explicar o processo de desaceleração da expansão do universo, mas ela não é detectável. A gente não consegue detectar.
quem sabe aí, os físicos aí no futuro, né, consigam, a partir dos instrumentos, da tecnologia, proposta de novas teorias, explicar como é que funciona, o que é essa matéria escura. O que nós sabemos é que no universo se tem muito mais matéria escura do que matéria convencional. É isso, então, que é a nossa matéria escura. Dessa forma, nós conseguimos agora nos localizar, né, no universo. Vejam aí. O universo, como nós o conhecemos, ele vai, então, né, ter toda... Ele vai conter aí tudo que é matéria escura, tudo que é espaço vazio e a energia associada, né? Esse universo, então, vai ser formado por quê? Por superaglomerados que tem aí mais de 50 galáxias, né? E toda a matéria e energia envolvida nesse superaglomerado. Do superaglomerado, você vai ter um grupo local, que é um grupo que é formado aí com uma quantidade aí de 50 galáxias mais próximas. E do grupo local, você acha a sua galáxia, onde você está, a Via Láctea, né? Então, daqui nós chegamos na Via Láctea. Na Via Láctea, nós vamos estar aonde na Via Láctea? No braço de Órion, que é um desses braços aqui dessa espiral. E no braço de Órion, você vai se localizar no sistema solar, conjunto desses, do Sol, da nossa estrela, né? E dos nossos planetas. No sistema solar, você vai estar lá na região do sistema solar interno, que são os nossos planetas rochosos, né? No sistema solar interno, você vai se localizar no planeta Terra. No planeta Terra vai se localizar lá na América, né, do Sul. Na América do Sul, você vai estar dentro lá de um estado, no estado você vai estar dentro de uma cidade, e por aí vai. Você consegue, então, a sua localização aí no universo. Tranquilo, turma? Tá aí você, na sua casinha aqui, depois de todo esse percurso. Então, vejam que nós somos, né, poeira dentro de um universo que é infinitamente grande. Explorando novos mundos. Então, para explorar novos mundos, pessoal, que eu falei para vocês, nós temos dificuldades tecnológicas muito grandes, né? Essas dificuldades tecnológicas envolvem a construção de né, aparelhos, naves que possam, né, percorrer essas distâncias enormes. E na nossa escala de tempo, né, é muito curta. O tempo de vida humana é muito curto para que você consiga, né, ter uma exploração maior. Então, nós temos ainda que evoluir muito, né, dentro da nossa capacidade tecnológica para poder, né, pensar em explorar novos mundos e até colonizar, né, outros planetas. Assim que a tecnologia vai avançando, vai, né, melhorando, nós conseguimos, né, alcançar lugares mais distantes, mas ainda temos uma limitação brutal, que é o tamanho, né? Para você chegar no... Você imagine você ter que viajar 4 anos, você faz uma viagem de 4 anos para poder chegar a Marte com a tecnologia que nós temos hoje. Além disso, você tem que vencer radiações espaciais, né? Zonas que você recebe uma radiação tremenda e que também é um problema, uma limitação que nós temos, né, para o nosso organismo. Como é que nós podemos, então, imaginar que possa existir alguma forma de vida, né, lá no universo? O fato dele ser tão grande e praticamente infinito conduz, assim, a uma tese, né, que deve haver realmente formas de vida no universo. Mas essas formas de vida, né, como nós a conhecemos, ou diferentes do que nós conhecemos, elas estão muito distantes. Então, a gente não consegue detectar, por enquanto, né? Pode ser que mais para frente nós consigamos, né, detectar alguma forma de vida inteligente, como nós a conhecemos aí, a partir da evolução, da melhoria da nossa tecnologia. Mas, com o que nós temos de observações feitas até agora, não conseguimos ainda detectar, né, formas de vida fora do planeta. O que não significa que não existam, né? Provavelmente deve existir, porque a probabilidade é muito grande, né? Você pensa que nós temos aí, só na nossa galáxia, 200 bilhões de estrelas, muitas parecidas com o Sol.
que podem abrigar sistemas solares, né? E, além disso, fazemos parte de superaglomerados de galáxias. Um superaglomerado tem 50 galáxias, né? Dessas 50, cada uma com 200 bilhões. Imagine, as possibilidades, né, são grandes. Mas a distância também é muito grande para que você possa estabelecer um contato. Pode ter havido civilizações que já existiram e que desapareceram, e tudo que reste delas está tão longe que pode ser que nós conseguimos encontrar só o sinal que foi enviado quando ela existia. De tão grande que é o universo. Nós podemos ter aí civilizações que já sumiram, desapareceram, mas que podem ter o seu sinal sendo enviado até hoje. Para que nós consigamos, né, detectar uma região que tenha a maior probabilidade de existir vida, nós então usamos como parâmetro o nosso sistema solar e nós observamos uma região que nós chamamos aí de zona habitável no entorno de uma estrela. Essa zona habitável em torno de uma estrela corresponderia a uma região onde a distância do planeta, né, para a sua estrela possibilitasse a existência de água líquida, o primeiro ponto, né? E existindo a possibilidade da água líquida, nós temos aí já um primeiro passo, aí, uma primeira condição que permitiria, né, a existência de vida como nós a conhecemos. Então, nós temos uma temperatura ideal relacionada a essa distância. Então, vejam aqui no nosso esqueminha que eu tenho a zona habitável de verde aqui, né, onde eu tenho a minha estrela. E aí, se o meu planeta está muito próximo, a temperatura é muito alta, então eu não vou ter a condição de existência de água líquida, nem atmosfera, vai tudo aqui vaporizar e escapar. E se o planeta está muito distante, está numa temperatura muito baixa. Se existir água aqui, ela vai ficar no estado sólido, né? Então, pela temperatura ser muito baixa, não possibilita a existência da água líquida. Agora, nessa região, em verde, né, é a zona, né, que nós consideramos aí uma zona habitável. Além disso, o planeta, em termos de tamanho, ele precisa ser de 1 a 2 vezes, no máximo, maior do que a Terra. Para que isso possibilite o quê? Possibilite a retenção de gases e a criação de uma atmosfera. Além disso, a gravidade, nesse caso, com no máximo 2 vezes o tamanho da Terra, não seria tão intensa a ponto de chegar e esmagar, né, formas de vida que pudessem existir aqui na superfície. Seria uma superfície que você conseguiria, então, se manter. Se o planeta ficar muito grande, a gravidade é muito grande também. Então, começa a criar uma força que esmagaria os corpos, né, de seres vivos que estivessem na sua superfície. Então, são 2 condições que nós precisamos. Primeiro, eu tenho uma condição de distância para essa zona, né, habitável. Você precisa ter uma distância que possibilite a existência da água líquida. E eu tenho que ter um planeta que tenha um diâmetro, um tamanho não muito grande e também não muito pequeno, para que possibilite a formação de uma atmosfera gasosa, né? E também que tenha uma força de gravidade que vai originar um peso nos corpos que estão nesse planeta que não seja excessivo, que não esmague os corpos, né? Tá certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Sim. Falando aí do nosso Sol, né? O nosso Sol, então, é uma estrela comum, ele está na meia-idade dele, né? Tem 4 bilhões e meio de anos, né? Então, sabemos também que pelo processo evolutivo das estrelas, o Sol vai se expandir, né? Quando ele se expandir, ele vai mudar a localização da zona habitável, né, na qual a Terra se encontra. Essa expansão do Sol aí provavelmente deve engolir os planetas Mercúrio, Vênus, mesmo a Terra, né? Chegando quase que até Marte. E nós sabemos que esse é o destino aí do nosso planeta, né? Para que nós consigamos aí perpetuar a espécie humana, não há outro caminho. Nós vamos ter que encontrar outras moradas, né? Vamos ter que procurar para planetas extrasolares, né? Também chamados de exoplanetas, planetas que estão fora do sistema solar. Isso vai ser inevitável, não adianta.
O planeta extrasolar, ou exoplaneta, né? Ele está fora do nosso sistema solar. Os nossos telescópios aí já descobriram vários, né, planetas como esses. Alguns rochosos, outros gasosos, né? Alguns até em zonas habitáveis que podem possibilitar a existência de vida, né? Os telescópios espaciais, então, já conseguiram alguns exemplos que colocaram para nós, né? Para achar planetas parecidos com a Terra, né? Que são rochosos e tem água na superfície. Tem aqui 3 planetas, né? Em órbita da estrela Gliese 581. Eles são os planetas Gliese 581c, Gliese 581g, Gliese 581d. Né? Então, para você conseguir localizar esses exoplanetas, né, a técnica que é utilizada aí é bastante complicadinha, porque o brilho deles, né, a emissão de luz que eles produzem é muito pequena. Então, você tem aí técnicas indiretas que são aplicadas a partir da movimentação desse planeta, né? A partir do tipo de brilho que ele emite, a partir de pequenas movimentações que ele faz, de maneira indireta, são aplicados aí cálculos e equações que permitem você confirmar que aquilo é um planeta, né? Então, nós temos aí 2 telescópios aí no espaço, o Hubble e o Kepler, né? Eles estão aí trabalhando já há um bom tempo e estão mandando aí imagens para nós e descobrindo a cada dia, né, diversos tipos de exoplanetas que estão aí em zona habitável. Aqui na detecção, né, um planeta que foi detectado aqui chamado Kepler 452b, ele é parecido com a Terra, orbita uma estrela parecida com o Sol, está na zona habitável do seu sistema, né? Tem 1,6 do tamanho da Terra, então satisfaz as condições que nós precisamos, né? É um planeta rochoso, então forte candidato aí para abrigar vida, só que, meu amiguinho, ele está a 1.400 anos-luz de distância da Terra. Então, para você chegar nesse planeta, se você viajasse na velocidade da luz, você demoraria 1.400 anos para chegar até ele. Nossa tecnologia, né, e nossa condição de tempo de vida, né, a vida humana, assim, perto dessas dimensões enormes, né, é que impossibilita esse tipo de coisa, né? Quem sabe a gente consiga descobrir como manipular a gravidade, e se a gente conseguir manipular a gravidade através de alguma tecnologia, nós consigamos fazer as dobras no espaço-tempo, e com as dobras no espaço-tempo nós consigamos, né, encurtar essas distâncias. Então vejam aqui no nosso diagrama, né, tem algumas figuras aí que são mostradas, né, o tamanho aqui que eu tenho relativo, né? Então pega-se a referência do planeta Terra aqui. Então a Terra aqui, meio raio da Terra, um raio da Terra, 1,5 vezes o tamanho do raio da Terra. E aqui as porcentagens, né? Nós encontramos aqui vários planetas, pegando aqui de referência a Terra, como vocês estão vendo, né? Eu tenho aqui a zona habitável, o que foi descoberto aí em termos de zona habitável, e a temperatura, né, da estrela, onde está esse planeta. Então está aqui a referência da Terra. Então o raio é 100% dela mesma, raio da Terra. E aqui eu tenho a temperatura, né, da estrela, que é o nosso Sol, 6.000 Kelvin. Veja que Vênus, ele não está na zona habitável, né? Ele está numa região muito mais quente. E eu vejo que Marte, ele até está quase saindo da zona habitável, né? Mas já está numa temperatura mais baixa que no afastamento. O tamanho dele também não favorece muito para a formação de atmosfera. Ele tem pouca gravidade para sustentar uma atmosfera. Outros planetas foram encontrados, né, dentro da zona habitável. Então vocês percebem aqui, ó, o 442b, o 1410b, 1229b. Tenho aqui os 1512b. Então vejam que são planetas que estão em zona habitável, mas que o tamanho deles, né, tá aqui, ó,
É um tamanho aí que está chegando a quase que, em termos de percentual do raio da Terra, né? Planetas um pouco menores e planetas um pouco maiores. Tranquilo, pessoal? Sim. Tem atividades aqui, estão vendo essas atividades? Aqui na página 31, atividades. Então, vocês vão fazer esses exercícios da página 31. Exercícios da página 32. Está falando aqui de Plutão, né? 4 perguntas aí na página 32. E vocês têm essa hora do estudo aqui também para se divertirem. Hora do estudo na página 33. Aqui na página 34. Na página 35. Página 36. E depois nós vamos entrar em outro assunto que é genética, né? Informação genética. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Eu vou projetar aqui na telinha de vocês a minha listinha de chamada. Só me respondam aí presente quando eu chamar, tá? Ana Clara? Tô aqui. Anderson? Presente. Eduardo? Gustavo Martins? Presente, professor. Gustavo Pierre? Tô aqui. Isabela? Levi? Presente. Sandro? Presente. Sofia? Presente. Thaís? Tô aqui. Tô bem. Deixa eu salvar aqui. Tirar aqui a projeção. Turminha, alguma dúvida aí? Tranquilo até agora? Tá de boa. Boa. Beleza, então, pessoal. Vou deixar vocês tomarem uma aguinha para a próxima aula. Um abração aí para todos. Fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau, turma. Até mais. Tchau, professora. Até.